no último debate, prefeito, o senhor disse que era um progressista. Nós sabemos que não basta ter um discurso progressista. A trajetória também é importante. E como a grande parte da sociedade não conhece sua trajetória, gostaria que o senhor explicasse e trouxesse a público para as pessoas entenderem onde foi que o senhor iniciou sua trajetória e sua carreira na vida pública. Bom, eu tenho 55 anos de serviço público. Não vou conseguir falar em 1 minuto e 40 minha trajetória e minha história toda. Eu comecei como garçom. Eu trabalhei no Exército. Eu fui do Banco Central. Eu trabalhei no Ministério da Fazenda. Trabalhei na Casa Civil. Eu fui presidente de empresas de previdência. Tenho uma história na Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Trabalhei fora do Brasil, no FMI. Trabalhei na Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, a minha história é muito longa, é muito ampla. E eu quero dizer o seguinte, em todos esses momentos eu sempre fui um técnico, eu nunca fui um político, eu nunca fui uma pessoa voltada para a política, eu sempre fui o técnico que fez e que resolveria as coisas. Eu sempre trabalhei resolvendo problemas, construindo, criando condições para que os governos funcionassem. O que o prefeito Fuad Noman escondeu e não quis detalhar é que ele serviu e trabalhou no Exército de 1965 até 1976, o período duro da ditadura militar. E o senhor serviu no 12º Batalhão, que, segundo a Comissão da Verdade, foi um dos espaços que mais aconteceu tortura e crueldade aqui em Belo Horizonte, no Brasil. E aí, inclusive, o senhor tem um quadro do 12º Batalhão na sala da prefeitura. E o senhor diz que tem muito orgulho de ter participado desse processo e daquele contexto, que era um contexto e um cenário marcado por torturas. Como eu disse, o 12º Batalhão, no período que o senhor trabalhou, foi um período marcado por ditadura, segundo a própria Comissão da Verdade. Então, eu lhe trago novamente a pergunta se o senhor se arrepende de ter trabalhado nesse período, porque várias pessoas se arrependeram. A própria Rede Globo se arrependeu de ter participado, num momento pretérito, do contexto da ditadura militar. Então, gostaria que o senhor explicasse qual foi sua participação no 12º Batalhão, onde aconteceram várias torturas no contexto militar, enquanto o senhor trabalhava lá. Olha, eu estou impressionado como a mente da nossa candidata consegue navegar por mares tão diversos. Gente, eu era soldado incorporado, depois fui promovido a cabo, fazer um curso de cabo, e depois fiz um curso de sargento. Curso de sargento no qual eu trabalhei em diversas áreas. Eu fui sargento de infantaria. O que eu quero dizer claramente é o seguinte, a minha história é limpa, não tem nada. Se você olhar toda a história da Revolução, você não vai ver meu nome em lugar nenhum, porque eu nunca participei de um evento que pudesse ser de ditadura, de algum ataque. Só uma questão anterior, que no bloco anterior, o prefeito, ao debater sobre a ditadura militar, disse que houve uma revolução em 1964. Na verdade, houve um golpe militar. E segundo ponto importante, diz que eventualmente aconteceu torturas no 12º Batalhão. E a própria Comissão da Verdade mostra que lá teve episódios como, por exemplo, de mulheres saírem com mais de 30 pontos na vagina devido à tortura que passou lá dentro. Candidata, o deputado Bruno Engler tem apresentado várias e várias propostas transfóbicas da Câmara da Assembleia Legislativa. Primeiro, ele apresentou um projeto de lei que proíbe ou proibiria as mulheres trans de disputarem competições esportivas em Minas Gerais. Segundo, defende que as mulheres não possam usar o banheiro. Ou seja, tem uma série de projetos contra o pessoal trans. Queria a sua opinião sobre isso. Obrigada pela pergunta. Primeiro, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Aqui é Duda Salaberti. Estou deputada federal, mas sou professora. Dei aula por 20 anos nas melhores escolas de Minas Gerais e do Brasil. E sobre especificamente a transfobia, primeiro, a maioria desses projetos que o deputado citado apresentou são projetos inconstitucionais utilizados meramente como espantalho para desviar a atenção pública. O meu debate é resolver problemas reais da sociedade, como, por exemplo, prefeito Fuad Noman,
Hoje, em Belo Horizonte, 12% das famílias estão no grau de insegurança alimentar grave. Ou seja, famílias que têm criança passando fome. Segundo a UFMG, 30% das pessoas que moram no aglomerado da Serra estão passando fome. Já dizia o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, primeiro o estômago, depois a moral. O tempo da fome não é o tempo da ideologia. Então, esses debates, especificamente sobre transfobia, nós temos que combater fazendo de fato Belo Horizonte uma cidade educadora, que combata qualquer tipo de preconceito. Mas antes disso, há de se garantir o prato de comida na mesa do Belo Horizontino. Belo Horizonte voltou ao mapa da fome, prefeito. Eu citou o deputado Bruno Engler, mas o senhor sancionou uma lei inconstitucional que proíbe pessoas trans adentrarem o banheiro. E pior, não resolve o problema do banheiro na cidade. Belo Horizonte tem apenas 4 banheiros públicos funcionando. Nós somos a 4ª capital mais rica do Brasil. Não temos bebedouros funcionando, não temos banheiro público funcionando e no debate sobre a comunidade LGBT o prefeito o prefeito sancionou, por exemplo, a lei que proíbe que eu possa usar banheiro, inclusive. Então, prefeito, é verdade, prefeito. Saber o seguinte, o que você tem aí de projeto para evitar que esses problemas climáticos venham afetar Belo Horizonte? Nós sabemos que muita coisa já foi feita, né? Foi no passado, que não terminou ainda, que precisa ser terminada. Começou aí alguns anos atrás e ela está vindo, mas não terminou. Quais são os seus projetos para isso? Tramonte, é fato que é muito grave a situação climática, não só aqui, mas no mundo. Então não se pode fazer como os bolsonaristas e ser negacionista em relação a essa crise. Ela de fato existe. E nós precisamos tratar em Belo Horizonte esse tema. Eu tenho várias propostas do meu programa junto com a minha vice, que é a Bela. Vou perguntar novamente ao Tramonte. Tramonte, você é o candidato hoje apoiado pelo governador Zema, que se negou a apoiar o candidato bolsonarista. Você acolheu isso. E agora você deve algumas respostas para o povo de Belo Horizonte, especialmente no que diz respeito ao serviço público. A política do Novo, que é o partido do governador Zema, é de muita privatização. Você vai fazer privatizações no serviço público ou vai tratar o serviço público de maneira digna e melhorá-lo? Para além disso, eu tenho o privilégio de ter ao meu lado a Coronel Cláudia, que foi a primeira mulher a comandar o policiamento da capital. Entende tudo de segurança pública e vai junto comigo construir um plano integrado de segurança, dialogando com as forças do Estado, para que a gente possa fazer um planejamento eficiente, que a Polícia Militar cubra certas áreas, a Guarda Municipal cubra outras áreas e você tenha o melhor serviço prestado, porque o nosso interesse é dar mais segurança para você. O prefeito se exime da responsabilidade, fala que é com o governador do Estado, que não é com ele. No meu governo, não. Vamos dar mais segurança e ter tolerância zero com criminosos. Já a minha vice, ela vai fazer com que se prevaleça os direitos das mulheres. Isso com certeza ela fará, dando segurança a essas mulheres que são as que mais são atingidas. Agora, simplesmente ter uma política de armar a população ou de armar milícias, como foi feito durante o governo Bolsonaro, não dá segurança a ninguém, só dá prejuízo, em especial à população mais pobre das favelas, aos negros e negras. Mas vocês estão vendo, é preciso no segundo turno ir um candidato do campo progressista, que tenha condições de enfrentar a extrema-direita. Se nós não fizermos isso e deixarmos 2 candidatos de direita aí, realmente nós teremos em Belo Horizonte a falta de alternativa de um programa progressista que possa dar aos pobres as condições de combater a fome, de ter crianças de 0 a 3 anos nas creches, pré-escola, que é o nosso programa. Infelizmente, o prefeito hoje não tem as condições de combater a extrema-direita. Eu tenho e nós vamos para o segundo turno. É 13, é Lula, é PT. Candidato, o senhor tem 30 segundos para elaborar a sua pergunta e dizer para mim, para quem o senhor vai perguntar. Eu vou fazer a primeira pergunta para o candidato do Zema, o candidato Tramonte. Pois não. Tramonte, você faltou a 1/3 das reuniões da Assembleia Legislativa. É muita coisa. Qualquer trabalhador que tivesse faltado isso estava demitido. Mas, além disso, quando você foi lá, nas poucas vezes, você votou a favor de 300% de aumento para o governador Zema. Também é muita coisa e ninguém do servidor público teve esse aumento. Agora você quer ser prefeito. Você vai faltar da mesma forma e deixar para a sua vice, que é a privatizadora do Zema,
fazer o serviço de acabar com as escolas públicas, postos, saúde e hospitais? Eu tenho lei que protege o motociclista contra a linha de cerol. Eu tenho lei do tombamento da Serra do Curral. Eu tenho lei aí que leva equipamentos para salvamento de vidas para o Corpo de Bombeiros. Portanto, eu fiz um excelente trabalho aí junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Bem, Tramonte, você não respondeu a pergunta. Votou 300% de aumento para o governador Zema e faltou mais de 1/3 das sessões da Assembleia Legislativa. Isso não é desculpa para quantos empregos você tem. Você não pode, enquanto deputado, faltar este tanto. Aliás, os deputados precisam de saber, para quem falta mais de 1/3 das sessões no ano, a Constituição fala em afastamento definitivo desse deputado. E você fica dizendo que é o deputado do povo e que vai ser o prefeito do povo, que conversa com o povo. Não é verdade. Deputado do povo é deputado do Partido dos Trabalhadores, do PT, do governo Lula. É o deputado Rogério Corrêa. Eu sim sou deputado do povo. Olha, nós já fizemos obras de orçamento participativo. Não só apresentamos programa, mas fizemos obras. E vamos fazer de novo, especialmente para o povo mais pobre.